Eu acho que esse momento chegou e eu resolvi gravar um vídeo contando pra você tudo desde o começo, como tudo aconteceu, como eu vim parar aqui, quais foram os erros que eu cometi e o que eu aconselho que você faça se você quiser de fato viver do seu próprio negócio, construir sua própria carreira empreendedora. Para começar a falar dessa história, eu quero falar um pouco sobre a primeira profissão que eu sonhei em ser, que era comissária de bordo, só para poder viajar o mundo. Então, aos 12 anos de idade, essa história que a minha mãe me contou, é que aos 12 anos de idade eu tinha um sonho de ser comissária de bordo, porque era o único jeito que eu conhecia até então de poder viajar o mundo e ainda ganhar um salário para que isso acontecesse. Parecia o emprego dos sonhos, era tudo que eu mais queria. O tempo foi passando, eu fui trabalhando, estudando, comecei a trabalhar no CLT registrado, carteira registrada. E aí, quando eu me dei conta do que era de fato ser comissária de bordo, que era ficar muitos dias fora de casa, viajar para vários lugares, muitas vezes sozinha, conhecendo pessoas, é óbvio que trabalhava junto ali, equipes de trabalho, mas a maior do tempo sozinha, e sozinha que eu quero dizer era longe da minha família. Eu queria viajar o mundo, mas eu queria viajar com a minha família, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão, com os meus primos. Era com essas pessoas que eu queria viajar, eu não queria viajar sem eles. Então eu comecei a entender que de fato esse trabalho ele não era o trabalho ideal para mim. E aí eu fui procurar um emprego normal, vamos dizer assim, normal, que é o CLT de segunda a sexta, onde eu podia trabalhar. Enfim, e aí eu tive uma trajetória numa carreira profissional que passou desde trabalhar com eventos, trabalhar com comercial, marketing, tecnologia, até chegar onde eu tô hoje, que é empreendedora. Ao final dessa trajetória de carreira dentro do universo CLT, eu percebi que o caminho mais certo que eu deveria seguir era o de empreendedorismo. E aí eu pensei, o que eu ia trabalhar? E aí eu busquei um monte de informações. E aqui vem a primeira dica, o primeiro aprendizado, que foi ouvir muitas pessoas. Esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer na hora de começar uma jornada empreendedora. Por quê? Existem muitos caminhos, e todos eles vão te levar até onde você quer chegar. Porque você já está decidido a empreender, você já está decidido a seguir uma trajetória. Só que cada caminho, cada pessoa vai te falar o que ela traçou. E nem todas as pessoas seguirão caminhos, ou têm recomendações, ou têm jornadas que vão servir para você aplicar na tua vida. O que eu quero dizer? Todo mundo tem algo a ensinar. Isso é um fato. Todo mundo tem algo a ensinar para você conseguir ser melhor em alguma coisa. Porém, se você escuta uma pessoa hoje, toma decisões de negócio, toma decisões do seu próprio destino de carreira profissional, de trajetória, amanhã você começa a ouvir uma outra pessoa. Essa outra pessoa fala a mesma coisa, só que por um caminho diferente. Se antes alguém disse para você, crie conteúdos nas redes sociais, porque isso é a melhor coisa para você crescer o seu negócio, você vai fazer e vai surfar essa onda, e você vai fazer muitos clientes, muitos negócios, muito dinheiro. O outro vira e fala, calma, criar conteúdo é muito bom, porém, veja, vai por esse lado, crie dessa maneira, estruture dessa forma. Você pode fazer conteúdo escrito, você pode fazer conteúdo ao vivo, você pode fazer conteúdo gravado para um público fechado, uma comunidade. Para de perder seu tempo em falar com muita gente no seu canal aberto no Instagram. É a mesma coisa, só que com abordagens diferentes. E os dois caminhos vão nos levar ao mesmo lugar, que é um cliente para comprar os nossos produtos, para nos dar um retorno financeiro. Só que quando você entra nessa esfera de ouvir muita gente, que foi onde eu caí, um dos maiores erros que eu cometi foi esse, de ficar ouvindo muita gente, isso paralisa. Paralisa, porque alguém diz, faça muito, faça volume, faça todos os dias, faça sempre, e depois você se preocupa com qualidade, depois você se preocupa com a profundidade. Nessa ansiedade de fazer muita coisa, você bloqueia. Eu bloqueei, travei. E aí quando eu escuto alguém que fala, calma, faz devagar, é um acalento pro coração. Então tá bom, tá tudo bem não fazer muito. Essa pessoa já fez, deu certo?
Eu não vou fazer também muito não, vou seguir o que ela tá me dizendo. E aí você começa a seguir aquela outra pessoa, aí você começa a não ver resultado. Aí você vai para uma terceira opinião. Percebe que é um looping infinito, onde você basicamente começa a ouvir, pular de galho em galho, em galho em galho, muda o tempo todo de estratégia, de opinião, de visão e não chega em lugar nenhum. Onde é o grande ponto da virada? É quando você identifica qual é de fato o caminho que você vai seguir. E nessa época eu estava trabalhando com viagens, lembra? Eu tinha uma paixão que era viajar, queria empreender, não queria mais ficar no CLT e falei, vou trabalhar com o que eu amo fazer, que é viajar, vou gravar o conteúdo que eu adoro fazer e vou ganhar dinheiro com isso. Simples assim. Me envolvi, mergulhei, entrei de cabeça nessa história, conheci muita gente, viajei para muitos lugares com a minha família. Eles eram as pessoas que seguravam o celular para mim, me diziam se estava bom, se estava legal. Eu criava os meus roteiros, ia pra rua com papéis impressos dentro da minha bolsa, falava, vai aqui, eu vou gravar aqui. Tem alguns vídeos aqui no canal, muito antigo ainda dessa época, mas no processo, tentando fazer isso acontecer, é que eu percebi uma grande virada de chave. E aqui vem uma outra coisa que eu quero dizer pra vocês. Se você não tem certeza ainda do que você quer fazer, mas você sabe mais ou menos o que você gosta de fazer, começa. Dê o primeiro passo. Vai em frente. Se hoje você acredita que criar conteúdo aqui no YouTube é o canal, faça isso. Mas faça com consistência por um tempo adequado para você começar a perceber se isso de fato te traz retorno ou não. Se você acredita que para você, no seu negócio, é criar vídeos curtos lá no TikTok, no Instagram, vai e faça. Mas faça isso por um tempo suficiente para perceber se isso dá resultado ou não. Não pule de galho em galho, não mude de estratégia o tempo todo. Isso vai te deixar para trás, isso vai te travar, vai te estagnar e você não vai progredir. Nesse caminho de tentar acertar e insistir em uma estratégia, você vai perceber que o que de fato você gosta de fazer, onde você quer estar, como você quer se comunicar, aí você canaliza esforço e acelera. E aí sim, o volume, a frequência, a quantidade, tudo vai fazer a diferença. Tudo vai fazer a diferença e o resultado vai chegar. É inevitável. E aí vem a segunda dica, o segundo grande aprendizado que eu tive, que eu também cometi um erro aqui, que é negar o que de fato faz sentido. Eu queria insistir naquele tema de viagens. Eu insisti por muito tempo. E existe uma diferença entre insistir, persistir e ser teimoso. Quando você é teimoso, que você percebe que você está fazendo algo que não era para você fazer, você gasta muita energia, muito esforço para baixo resultado, para pouca recompensa. Quando você percebe que você está insistindo, persistindo, você sabe que você está no caminho certo quando pessoas começam a se incomodar, amigos começam a dizer que talvez isso é uma loucura, mas você está seguro de que esse é o caminho que você quer seguir. Quando todo mundo te aplaude, quando todo mundo te elogia, quando todo mundo tá te falando que tá tudo muito bem, tudo maravilhoso, meu amigo, desconfie. Desconfie, porque nem todo mundo tem a coragem de te falar a verdade, nem todo mundo tem a coragem de te dizer que isso aí não tá muito legal. E aí, uma outra recomendação, faça uma lista aí de 5 pessoas perto de você, que você vai ouvir e vai considerar o que essa pessoa fala. Eu aprendi isso num livro chamado Pense e Enriqueça, do Napoleão Hill. Napoleão Hill foi mentor do Bob Proctor, que os dois falam sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, e eu aprendi rios de coisas com esses dois homens. E nesse livro ele fala sobre você construir uma espécie de board, uma espécie de conselheiros que você vai ouvir sempre que você estiver com dúvida ou sempre que você precisar de uma opinião sincera. Então veja lá, pode ser o seu marido, sua esposa, sua mãe, um irmão, uma tia, algum familiar que de fato te fale a verdade nua e crua do ao que doer. Pessoas de fora, um amigo que entende e domina de um assunto que você precisa. Então, no meu exemplo aqui, eu tinha uma amiga que domina a rede social.
E eu peço opinião para ela, já pedi muitas vezes e eu vou continuar pedindo sempre que eu tiver na dúvida se isso aqui é bom, se é ruim, se tá certo, se tá errado. Ela entende disso. Eu entendo menos do que ela e ela é quem domina e eu confio nela. Ela vai me falar a verdade. Uma outra pessoa de algum outro nicho que você precise e se precisar de uma quinta pessoa. Que 5 é o número ideal para você ter conselheiros do que você deve fazer sempre que surgir a dúvida. Então, nesse momento em que eu estava insistindo de maneira teimosa num conteúdo de viagens, eu fui ouvir pessoas que estavam próximas a mim. E existe uma outra pessoa que não é exatamente um ser único, mas sim a sua audiência. A sua audiência, as pessoas que já estão lá. Eu não sei quantas pessoas você tem no Instagram, eu não sei quantas pessoas te acompanham, quantas pessoas já compraram de você, mas essas pessoas podem ser o 5º elemento ou um 6º elemento. São as pessoas que verdadeiramente estão te consumindo. Esse é o seu público, é os seus primeiros clientes. É a onda FF, que eu chamo, que é Friend Family, que são as primeiras pessoas a comprar de você, são seus familiares e os seus amigos. Essa onda, essas pessoas que estão agora te acompanhando, elas também precisam ser escutadas, porque elas estão dizendo para você, te fazendo perguntas que são do interesse delas e que elas percebem que você pode ajudá-las com isso. Então, nesse momento que você estiver com dúvidas, lembre-se desse board, desses conselheiros, mais as pessoas que já estão consumindo de você. E aí, nesse caminho, de eu perceber que eu estava sendo teimosa e que eu precisava ir para outro caminho, eu percebi onde eu conseguia ajudar mais as pessoas. Não era montando um roteiro incrível personalizado, mas sim nas conversas, mas sim como eu ajudava ela a se organizar enquanto indivíduo, pessoa, para conseguir realizar o sonho que ela tinha. Então ela estava com um sonho aqui de realizar uma viagem incrível aqui. Mas, quando eu olhava para ela e eu percebia o que ela estava fazendo de esforço para conseguir alcançar isso daqui, eu enxergava um potencial de alcançar muito mais. E aí eu falei, queridos clientes, isso aqui que você está querendo é possível, você fazendo isso. Porém, se você fizer isso, você vai chegar muito mais longe. Que tal? E aí as pessoas criaram uma pulguinha atrás da orelha, eu não estava sendo paga para isso, mas era ali que eu conseguia ajudar de fato. Porque viagem incrível, inspiração de viagem, roteiro legal, eu já tinha começado a usar inteligência artificial, por exemplo, aplicativos que resolviam isso de maneira muito mais rápida. Inclusive existe hoje diversas ferramentas para você conseguir montar uma viagem incrível, rápido, sem muito esforço e com uma velocidade absurda. Eu comecei a perceber que isso aqui não era onde estava o grande valor, mas sim no meu conhecimento e na minha leitura com relação às outras pessoas. Então eu consegui enxergar perfil comportamental, eu consegui enxergar como a pessoa poderia se organizar financeiramente, coisas que eu já passei lá atrás. Eu não sei se você sabe, mas eu cheguei a quebrar todos os meus cartões de crédito. Todos. Eu fiquei sem cartão de crédito simplesmente porque eu percebi que eu não sabia usar. Eu não sabia usar. E decidi que daquele dia em diante eu só teria cartão de crédito quando eu aprendesse a usar. E foi quando eu aprendi que eu resolvi ter um novo cartão de crédito. É assim. Eu já passei por várias coisas. Então, quando eu vi alguém com alguma dificuldade que eu poderia ajudar, eu comecei a ajudar. E aí, meus amigos, é onde o jogo virou. É onde o jogo virou. Porque eu percebi onde eu de fato conseguia contribuir para transformar a vida de alguém. Para que essa pessoa saísse do ponto A e chegasse no ponto B através do meu caminho chamado caminho C. Este caminho é o que vai levar a pessoa a sair de onde ela está e chegar onde ela quer. E naquela época era porque ela queria fazer uma viagem, porque ela queria fazer uma lua de mel, ela queria levar o filho dela para algum lugar, queria ir para... Não importa o que ela quisesse realizar naquele momento. Eu estava conseguindo ajudá-la. Naquele dia era a viagem. Hoje, eu sei que eu posso ajudar a pessoa que estiver ao meu lado a chegar onde ela quer chegar. A carreira é uma forma dela conseguir ferramentas, dinheiro, insumos, caminhos para realizar o que ela quer realizar. Se no futuro ela quer um casamento dos sonhos,
É através da carreira, do trabalho, que ela vai conseguir chegar lá. Se ela quer ser diretora de uma empresa, se ela quer abrir um próprio negócio, ela vai conseguir chegar lá através de um caminho. E muitas vezes a pessoa está tão aqui, ó, enviesada numa coisa e agindo por teimosia, que ela não tem ninguém ao lado dela que te fale. E que pode ser você, nesse caso, ou alguém que você conhece, ninguém que diz pra ela nos olhos e fale, olha, eu acho que talvez você está indo pro caminho errado. Sabe por quê? Porque o seu potencial está aqui, eu vejo que você pode fazer isso, eu vejo que você pode chegar mais longe e ir por este caminho. E às vezes você não tem ninguém pra falar, você não tem ninguém por perto, essa pessoa não tem ninguém pra falar a verdade pra ela. Ela ainda não identificou qual é o board conselheiro dela. E aí ela fica insistindo, batendo numa tecla que não vai acabar nunca. E é aí onde entra o poder da mentoria. Quando você encontra alguém que já passou pelo caminho das pedras, pelo qual você vai passar, o caminho fica mais liso. Você consegue desviar das pedras que existem, porque essa pessoa já passou pelo que você passou. E foi assim quando eu encontrei a mentoria do Joel, foi assim quando eu encontrei a mentoria da Thalita Zanin, foi assim quando eu pedi aconselhamento para pessoas que são próximas, que não me cobraram R$1 por isso, mas que eu fui lá no Instagram e perguntei para elas. Eu encontrei elas no evento presencial e perguntei para elas, fiz a pergunta certa. Como eu faço para sair de onde eu tô e chegar onde eu quero chegar? Qual é a ferramenta que você usa para resolver tal problema? Quais são os 3 primeiros passos que você daria se você estivesse no meu lugar para conseguir os seus primeiros 10 clientes? Essa é uma pergunta inteligente. É quando você já sabe qual é a sua dor, você já sabe como você ajuda as pessoas e na hora que você tem a oportunidade, você faz a pergunta certa, encontra a pessoa certa que vai te ajudar a encontrar o caminho. Foi assim que eu cheguei até aqui, foi assim que eu dei os meus primeiros passos e é assim que eu espero que você também chegue onde você quiser chegar. Não tem caminho certo, tem um caminho que você escolhe. E ele pode ser o caminho mais longo, mais difícil, mais turbulento, ou ele pode ser um caminho mais ameno, mais descomplicado, mais claro, mais objetivo, ou pode ser um caminho muito mais fácil. E aí esse caminho muito mais fácil, esse caminho mais ameno é o caminho que você deveria optar, porque são os mais inteligentes. Se você quiser continuar sozinha, faz todo sentido, faz parte. E muitas vezes a gente precisa... isso aqui é muito real. Muitas vezes a gente precisa quebrar a cara, gastar todas as nossas fichas, todos os nossos argumentos, todos os nossos esforços, tudo que a gente acredita que pode dar certo, a gente coloca pra jogo, a gente põe à prova. E depois a gente percebe que de fato aquilo até deu um resultado. Foi legal, eu aprendi, mas eu já esgotei. Meu potinho tá vazio, eu não tenho mais repertório, eu não tenho mais conhecimento. Eu preciso encher novamente. E aí vem livros, vem mentoria, vem cursos, vem treinamento. Você enche o pote, coloca em prática, esvazia. Tá vazio. Enche. É por isso que desde que eu entendi essa lógica, eu nunca mais parei de estudar. Eu não quero mais parar de aprender, eu não posso mais parar de aprender. Porque eu quero o meu potinho sempre cheio para poder te entregar coisas legais, para poder entregar, servir, doar, dar o que eu sei para que o outro também chegue, para que o outro também cresça enquanto eu também tô crescendo. Eu aprendo quando eu aprendo quando eu ensino. É aqui que eu gosto de viver, é aqui que eu tô vivendo. E é o que eu recomendo que você faça também. Então, se você gostou desse vídeo, me deixa saber, curte aqui, me conta nos comentários. E se você tem alguma dúvida, algum desafio, pode me mandar uma mensagem aqui ou lá no Instagram, que eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!